mais um Bate-Papo Repórter Maceió. E hoje temos a honra de receber ele, que é psicólogo, ilusionista, palestrante comportamental com 18 anos de experiência. Seja bem-vindo, Hilton Filho. Eu que agradeço, Edria, pelo convite e poder estar aqui com vocês e toda a galera aqui do Repórter Maceió presente aí nas redes sociais para poder bater um papo com vocês aqui também. Então, Hilton, primeiramente eu queria saber por que você escolheu a psicologia, o que foi que te chamou a atenção nessa área? Quando as pessoas me perguntam isso, normalmente elas ficam meio surpresas em relação à resposta que eu dou. Na verdade, a psicologia ela caiu na minha vida de uma forma muito inusitada. Eu era acadêmico do curso de Ciências Sociais lá na Universidade Federal do Estado de Alagoas e aconteceu uma situação que talvez a maioria das pessoas não deseje que aconteça. Meu pai, depois de uma discussão que eu tive com ele, ele praticou suicídio. E isso foi um trauma muito grande para mim na época, porque isso fez com que eu abandonasse os estudos, fez com que realmente eu entrasse numa verdadeira deprê. E depois de algum tempo, para tentar processar isso daí, eu resolvi então, eu larguei a faculdade de Ciências Sociais e resolvi fazer o curso de Psicologia para entender por que é que as pessoas têm esse tipo de motivação, de acabar com a própria vida. E aí, dentro da psicologia, eu consegui entender esse fenômeno do suicídio e, claro, entender outras coisas do comportamento humano também. Então, essa foi digamos, a guinada na minha vida, uma guinada trágica, mas que foi, de certa forma, fundamental para que eu me tornasse psicólogo hoje. Você atuou durante 7 anos no SENAC, 12 anos como instrutor no Carlos Conce e ministrou treinamentos e palestras em 25 estados do Brasil. Com base nessas informações, como é que você utiliza a psicologia relacionada à comunicação? Realmente, o SENAC, Instituto Carlos Conce, Academia de Polícia Militar, SESCOP, são instituições que eu já tive a oportunidade de interagir, de estar dentro dela. Como você mesma falou, 12 anos no Instituto Carlos Conce foi a minha primeira experiência profissional. Meu amigo Carlos Conce é uma espécie de... eu diria que ele me inseriu nesse contexto, tá certo? Eu até brinco dizendo que ele foi o meu aliciador. Até então eu era um garoto inocente, tinha 18 anos recém-completados, não entendia nada disso e de repente eu começo a ter esse contato com ele, ele me mostra um mundo que até então para mim era um mundo desconhecido, um mundo de palestras, treinamentos. Então eu aprendi muito. Eu costumo dizer que esses 12 anos que eu passei lá no Instituto Carlos Conce foi uma escola muito grande. Os 7 anos que eu passei no SENAC foi uma segunda casa para mim. Eu tenho um apreço muito grande por essa instituição, porque eu consegui aprender muita coisa lá também, porque eu pude colocar em prática verdadeiramente a psicologia. Porque quando eu comecei a trabalhar no SENAC dando aula lá, eu tinha acabado de me formar em psicologia. Comecei lá em 2010, por volta de outubro ou novembro de 2010, e eu tinha me formado em agosto de 2010. Então, foi uma grande escola porque eu pude fazer muitos experimentos com os meus alunos lá. Então, muitas atividades, dinâmicas de grupo, roleplay, situações que eu precisava desenvolver, ganhar expertise, eu utilizava a sala de aula como um laboratório. Então, foram escolas muito, muito boas para mim, assim como outras instituições das quais eu tive a oportunidade de interagir. E como é que eu relaciono a psicologia com a comunicação? Porque onde houver um ser humano, vai existir uma mente humana, e essa mente tem as suas motivações, tem os seus pensamentos, tem a sua aprendizagem, tem as suas frustrações, e essa mente desse ser humano, ela precisa comunicar algo, quer seja comunicar através da verbalização, quer seja comunicar através da expressão corporal do comportamento como um todo. Então, a nossa proposta dentro do trabalho voltado à comunicação é trazer elementos do comportamento humano que são verbalizados ou que são apenas mostrados. Como diria um grande teórico da psicologia chamado Skinner, o comportamento verbal do indivíduo, ou o comportamento não verbal também. Então, a gente tenta trabalhar com essas duas vertentes, comunicação e comportamento. Porque esses dois elementos juntos, eles compõem a essência do indivíduo. Aí a comunicação, ela também envolve a oratória, também como falar bem. E nisso aí inclui o medo que muitas pessoas têm, assim, de falar em público. Você já teve medo de falar em público? Com certeza. Então, essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, você que está assistindo agora, talvez você pense assim, esse negócio de falar em público é mais para quem tem o dom.
E as pessoas que participam do nosso treinamento, elas aprendem e veem na prática que não é apenas uma questão de dom. Pode ser o dom, mas pode ser técnica também. E eu, Edria, já tive medo de falar em público. Aliás, eu continuo tendo medo. Algumas pessoas acreditam que pelo fato de eu já ter tanto tempo fazendo apresentações, ministrando treinamentos, acredito que eu não tenho mais medo. Nem parece, né? Mas o medo, ele faz parte do indivíduo. O medo é uma emoção básica do ser humano. Todo mundo tem medo. E esse medo, ele se aflora principalmente quando o peso da responsabilidade é maior. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma apresentação para um público que não é tão exigente, por exemplo, vamos supor que eu vá numa comunidade carente para fazer uma pequena palestra para pessoas mais carentes, ou até mesmo, não vou nem dizer pessoas carentes, o recém-acadêmico, aquele que entrou na faculdade agora de psicologia. Primeiro período, via de regra não entende muito o que é a psicologia e de repente eu vou lá fazer uma palestra. Claro, esse público não vai cobrar tanto de mim e isso vai fazer com que a minha responsabilidade ela não seja tão grande. Agora, se eu for fazer essa mesma apresentação, o mesmo conteúdo para um público já formado em psicologia, então, obviamente, a responsabilidade aumenta. E aí, claro, o medo também aumenta. Então, não tem como você perder o medo. Eu até sempre recomendo, e quem me acompanha nas redes sociais sabe, vez ou outra eu coloco algumas coisas lá. Cuidado com alguns treinamentos, alguns cursos que aparecem dizendo assim, aprenda a perder o medo. O medo não se perde, o medo se administra. O medo se contorna, o medo se supera, mas não se perde. Por quê? Porque é uma emoção básica do ser humano. Agora, com algumas técnicas, nós podemos administrar o medo. E o que é que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber na minha vida profissional que algumas coisas que eu fazia durante uma apresentação, elas serviam de trampolim para que eu conseguisse lograr êxito nela. Então, eu comecei a filtrar aquilo que era mais positivo logo no início da minha apresentação e consegui criar um modelo de início de apresentação onde eu utilizo elementos que eu sei através da estatística, porque eu já usei várias vezes e os resultados são sempre positivos a meu favor. Então eu começo a utilizar esses elementos no início da minha apresentação. São elementos que quebram resistências das pessoas, são elementos que levam as pessoas ao riso, são elementos que fazem as pessoas ficarem mais atentas àquilo que eu vou falar e, por sua vez, acabam me dando mais tranquilidade, porque quando as pessoas riem, quando elas quebram resistências, é porque elas aprovaram alguma coisa que eu fiz, então elas estão mais abertas a receber a informação. Então, o medo não se perde, o medo se administra. Assim como eu administrei, qualquer pessoa pode administrar. Que bom, né? Então, Wilton, a gente sabe que as palavras têm poder. Então, qual foi a situação em que você usou da palavra para convencer uma pessoa de que você estava certo? Eu costumo fazer isso praticamente todos os dias. Porque como eu abro turmas no curso de oratória, muitas pessoas ligam para mim, ou até mesmo me abordam na rua e perguntam, Wilton, eu vi o seu curso, vi a divulgação, mas eu não sei, rapaz, se esse curso vai me ajudar, porque a minha situação ela é muito específica. E a pessoa começa a relatar essa situação, que é bem específica. E aí eu começo a utilizar de alguns argumentos para persuadir essa pessoa a pensar que o curso é para ela. E de fato é para ela. Algumas pessoas dizem o seguinte, não preciso fazer esse curso não, porque eu já falo demais. E aí eu entro com o argumento do poder da palavra. E quem disse que falar demais significa falar bem? Talvez o fato de falar demais seja um pressuposto para realmente você precisar do curso, para você encontrar a comunicação na dose certa, nem de mais, nem de menos, mas na dose certa. Então, diariamente eu utilizo de argumentos do poder da palavra para persuadir as pessoas. Às vezes esses argumentos são de ordem emocional, às vezes de ordem lógica, às vezes de ordem cômica. Por quê? Porque eu vou utilizando, de acordo com o perfil do indivíduo, argumentos para que ele se sinta mais confortável. E ele pense assim, e até verbalize muitas vezes, realmente, você tem razão, eu vou fazer. E normalmente eu consigo lograr isso. Às vezes, claro, a gente empaca diante de algumas situações que não estão sobre as nossas alçadas. Então, às vezes, o cronograma das aulas, o horário, os dias, não dá para a pessoa. Certo? Hoje mesmo pela manhã teve uma pessoa que fez contato comigo, mas ela disse que não podia fazer o curso, a próxima turma é só às quintas-feiras à noite, ela disse que não podia fazer nessa turma porque dia de quinta-feira à noite ela atende. Então não tinha como, mas se fosse um outro dia ela faria. Então às vezes a gente tem esse impasse, não pela falta de argumentação, mas sim pela condição externa que acaba fazendo com que a pessoa realmente não consiga participar do treinamento. Uhum. E de que forma a oratória ela pode fortalecer a nossa imagem profissional? De várias formas.
Eu costumo dizer que quanto mais competente você for na sua atuação profissional, maiores serão as chances de você ser convidada a fazer uma apresentação. Então, você que está assistindo agora, se você for aquele profissional que fez a tua graduação, fez o teu curso, por exemplo, eu sou psicólogo, então a área da psicologia é a psicologia clínica. Tem muitos psicólogos que pensam assim, não, eu vou fazer um curso de gestalt terapia, um curso de psicanálise, vou fazer um curso de terapia cognitivo-comportamental porque o meu negócio é atender. Eu não tenho intenção alguma em fazer palestras, em fazer apresentações. E essa pessoa, ela acaba se tornando muito competente na sua área. E por ser tão competente, ela acaba recebendo convites para ministrar palestras nas faculdades, nos eventos científicos, para conceder entrevistas na televisão, é convidada a fazer lives nas redes sociais. E hoje nós vivemos em um mundo totalmente conectado, onde a comunicação ela é digamos, um trampolim para a carreira profissional. O Laí Ribeiro, que é um médico cardiologista, ele diz uma coisa que eu acho extraordinária. Ele diz que no momento em que nós melhoramos a nossa comunicação, nós passamos a ter mais valor no mercado. E isso é uma verdade. As pessoas que se comunicam bem, elas se destacam mais. Às vezes, o indivíduo até conhece muito o assunto. Ele entende muito do assunto dele, mas só que ele tem uma certa dificuldade de transmitir as ideias. E isso acaba fazendo com que boa parte de outros profissionais ou da população em geral duvidem do conhecimento técnico que ele tem. Por quê? Porque falta a destreza de transmitir isso. Muitas vezes o indivíduo nem é tão autoridade assim no assunto, mas ele tem uma maneira tão fácil de transmitir as ideias que as pessoas acreditam que ele é um indivíduo altamente preparado para aquilo. Então a comunicação ela tem esse poder de projetar a sua imagem de uma forma positiva, desde que ela seja bem utilizada. Agora, uma curiosidade, você se inspira em algum líder, algum orador assim? Eu não diria que eu me inspiro, mas eu costumo admirar pessoas que falam bem, pessoas que usam de uma comunicação assertiva, desde as pessoas que usam de uma comunicação mais séria, até as pessoas que usam uma comunicação mais cômica. Então, recentemente eu fiz uma análise de discurso, que está até nas minhas redes sociais, do Tiro Lipa. O Tiro Lipa, com aquele jeito dele, ele usou de uma estratégia para contornar uma situação adversa, quando ele estava num programa da Rede Globo, programa aquele Conversando com o Bial. Então ele teve uma situação adversa e ele usou de um artifício tão bacana para contornar a comunicação, para contornar a situação difícil, usando a comunicação. Então não é que eu me inspire, eu admiro pessoas que se comunicam bem, que têm versatilidade para contornar situações difíceis. Artistas, políticos, empresários, palestrantes, humoristas, pessoas que usam da comunicação na sua atividade profissional e que muitas dessas pessoas têm uma sacada diferente, um jeito especial de se comunicar. E esse jeito faz com que eu aprenda alguma coisa, faz com que eu reflita sobre outras coisas e, principalmente, faz com que eu passe isso adiante a outras pessoas no modelo de exemplo, como um exemplo para você seguir, para você ficar atenta, ficar observando. Durante seus treinamentos e palestras, você utiliza algumas técnicas, né, para desenvolver as habilidades. Você poderia nos mostrar alguma técnica agora? Sim. Assim, o treinamento, como falar em público, ele é repleto de práticas, né? São exercícios, simulações de apresentações. O indivíduo vai lá na frente, faz uma apresentação, a gente filma a apresentação, depois mostra a apresentação no vídeo, fornece os feedbacks, para que ele vá, aos poucos, desenvolvendo a sua comunicação ou aperfeiçoando a sua fala. Muitas dessas técnicas, obviamente, elas exigem um certo treino. O indivíduo pega a técnica na hora, mas ele precisa treinar para que ele tenha destreza em utilizá-la. Mas algumas outras não, algumas outras são muito práticas para o momento mesmo. Então, por exemplo, tem pessoas que, quando estão falando, elas engancham na palavra. É uma palavra mais complexa, não sei se você que está assistindo já passou por isso. Você está no meio de uma apresentação, quer seja sala de aula, quer seja uma entrevista como essa, você está no meio de uma apresentação e de repente aquela palavra ela engancha. É uma palavra mais complexa, uma palavra mais comprida, com várias sílabas, e aí você acaba, digamos, enganchando. É como se alguém pedisse para você dizer assim, uma rua paralelepipesada por um bom paralelepipedador, quem quiser desparalelepipesada, bom desparalelepipedador será. Então isso para algumas pessoas pode ser um trava-língua muito difícil, mas eu estou trazendo coisas do cotidiano infantil, mas muitas vezes é uma palavra que você precisa falar.
é o acadêmico de medicina, por exemplo, que diz que está escolhendo a sua especialidade médica, ele vai atuar como otorrinolaringologista. Então, por ser uma palavra extensa, às vezes acaba enganchando um pouquinho. Então, tem técnicas, e uma técnica muito simples, que resolve esse problema na hora, sem nenhum problema. Então, a gente poderia testar com alguém aqui da nossa plateia, né? Vamos convidar um voluntário aqui um voluntário aqui, por favor. Ó, já tem um voluntário aí. Vem, Mário. E aí, Mário, tudo Tudo bem? bem? Como vai? Tranquilo? Mário, eu tenho um desafio para você aqui agora. Eu tenho aqui algumas frases, são 10 frases. Eu vou mostrar para o pessoal de casa aí, para você ver, que aqui tem 10 frases, frases variadas. E eu vou pedir que você dê uma olhada nessas frases, escolhe uma e lê para a gente aqui. Escolhe qualquer uma aí. Primeira, né? Se nós brasileiros soubéssemos o valor que temos, nós seríamos um país de primeiro mundo. Perfeito, boa. Agora, antes de passar para uma segunda etapa, deixa eu só fazer um registro aqui. Por que esses exercícios são interessantes? Porque o Mário, ele fez uma leitura bacana aqui do texto, da frase. Mas se você que está assistindo agora, você pausar o vídeo e voltar um pouquinho para a leitura dele, você vai verificar que o Mário fez aquilo que a maioria das pessoas faz. Ele não pronunciou, por exemplo, nessa frase, os is intermediários. A frase diz o seguinte: se nós brasileiros soubéssemos o valor que temos, nós seríamos um país de primeiro mundo. Se você voltar essa filmagem, na hora que o Mário começa a fazer a leitura, você vai ver que ele não pronunciou o I de brasileiros, não pronunciou o U de soubéssemos e não pronunciou o I de primeiro mundo. Porque isso é muito comum, a gente acaba negligenciando. Então são exercícios que permitem a gente tomar uma consciência da nossa verbalização. Mas beleza, você conseguiu fazer a leitura bacana. Agora o que eu gosto de fazer é o seguinte: dá uma lida aqui agora nessa... Na 7. Lê essa sétima aqui, por favor, a sétima. O desenquivicavacador das caravelarias desenquivicavacaria as cavidades que deveriam ser desenquivicavacadas. Perfeito, perfeito. Quase não sai. Quase que não sai, né? Corta Agora aí. observa. Você veja que o Mário usou uma técnica muito bacana, que é justamente a técnica que a gente recomenda, ou seja, palavras mais complexas, mais difíceis, palavras que não fazem parte do nosso vocabulário. O recomendado é que nós façamos como você fez, que nós cortemos a palavra em 2 ou 3 partes. Ele aqui até fez sílaba por sílaba, mas a técnica é essa. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o desenquivicavacador das caravelarias desenquivicavacaria as cavidades que deveriam ser desenquivicavacadas. Parece que é fácil assim, né? Mas é simples. Se a gente pega aquela que eu fiz primeiro, uma rua paralelepipesada, por um bom paralelepipedador, quem quiser desparalelepipesá-la, bom desparalelepipedador será. Então o segredo é dividir a palavra em 2 ou 3 partes. Seguindo esse modelo, Mário, faz essa quinta aqui, seguindo esse modelo, do seu jeito aí. Está o céu enladrilhado, mas quem o enladrilhou? E quem o desenladrilhará? O mestre que o desenladrilhará, bom desenladrilhador será. Perfeito, ou seja, Não é? Não. já fazer Arrasou. a separação. Então são técnicas simples como essa que acabam fazendo com que as pessoas elas se toquem em relação à sua comunicação e passem a ressignificar o jeito de falar. Você pega essa daqui, por exemplo, a número 6, muita gente acaba travando aqui, né? O arcebispo de Constantinopla será desarcebispo constantinopolizado. Então observe que, se você ouvir direitinho como eu estou pronunciando, eu estou dando pausas. Será desarcebispo constantinopolizado. São 3 palavras menores ao invés de uma grande. Verdade. Desarcebispo constantinopolizado. Então essa é uma técnica simples que ajuda muitas pessoas a resolverem o problema do Muito obrigada, viu, Mário? Obrigado. Obrigado, Mário.
Então são coisas dessa natureza que a gente desenvolve no nosso treinamento. Claro, isso é uma técnica específica para as palavras. Existem outras para a expressão corporal, para a emoção na fala, para o branco na comunicação. Ou seja, de repente eu estou falando e vem o branco, e o que fazer na hora do branco? Então durante o curso a gente desenvolve algumas técnicas para que as pessoas se apoderem dessas ferramentas e possam utilizá-las na sua vida. Branco é terrível, hein? Branco é demais. E você também utiliza mágicas, né, nas suas palestras? A mágica eu diria que a mágica é uma inovação no meu estilo de palestras. Eu, quando comecei a fazer palestras comportamentais, que é o que nós chamamos hoje de palestras motivacionais, tal. Então, a gente fala sobre comunicação, relacionamento interpessoal, criatividade, inovação, a gente fala sobre marketing pessoal, sobre atendimento, vendas, então palestras comportamentais. Então eu precisava de uma ferramenta que eu pudesse transformar a minha palestra em uma palestra diferente e ao mesmo tempo fazer com que as informações que eu iria levar, elas chegassem até as pessoas de um jeito melhor. Para que não ficasse aquela coisa do indivíduo lá na frente falando. Tem gente que gosta de usar um vídeo, tem gente que gosta de fazer as pessoas encher balão, jogar os balões para cima e tal. Então eu queria uma forma de entreter as pessoas, passar o conteúdo e fazer com que essa mensagem ficasse retida na mente das pessoas por muito mais tempo. E isso é cognição. Na faculdade ainda de psicologia eu aprendi que uma das melhores maneiras do indivíduo prender a informação, reter a informação na mente por mais tempo é quando essa informação ela vem acompanhada de uma emoção ou quando a informação desperta na pessoa algum tipo de emoção. E a mágica, ela tem esse poder, o poder de despertar no indivíduo uma emoção, porque todo mundo tem uma criança guardada dentro de si, o arquétipo do mágico. Fortes emoções. E aí a gente mexe com o ilusionismo, a gente mexe com essa criança. E aí o indivíduo pode até esquecer exatamente as palavras que eu utilizei, mas ele lembra do truque. E quando ele lembra do truque, ele lembra da informação que foi passada. E aí dessa forma a gente trouxe algo inovador no cenário de palestras aqui no estado de Alagoas, que é o uso do ilusionismo como uma ferramenta didática para interagir com as pessoas. E a gente pode até fazer uma demonstração aqui rapidinho para mostrar como a mágica funciona. Antes é importante dizer para você que está assistindo que eu não sou mágico, eu sou psicólogo. Tá certo? Porque algumas pessoas às vezes dizem assim, eu vou fazer um aniversário do meu filho, você pode fazer animação? Não tenho nada contra, tem mágicos excelentes profissionais para fazer animação de festa. Mas eu utilizo o ilusionismo como uma ferramenta didática. E eu sempre faço analogias. Ou seja, eu não faço a mágica só por fazer, eu faço a mágica dentro de um contexto da minha palestra para que a informação ela chegue de um jeito diferente. Por exemplo, nós estamos falando aqui nessa entrevista sobre comunicação, não é isso? A comunicação é uma ferramenta poderosíssima para as pessoas. Todos nós, eu, você que está assistindo agora, todos nós temos várias habilidades que nós podemos desenvolver ao longo da vida. Aliás, eu costumo dizer que todo ser humano ele pode ser comparado a um jogo de cartas. Todo ser humano pode ser comparado a um jogo de cartas. Em um jogo de cartas, Hélia, eu tenho várias cartas diferentes, como você pode observar e como você aí de casa também pode observar. Várias cartas diferentes, tanto de um lado quanto do outro lado também, as cartas são diferentes. Cada carta dessa representa uma habilidade que nós podemos ter, que nós precisamos desenvolver. Uma dessas habilidades ou uma dessas cartas chama-se comunicação. Então, vou pedir a tua ajuda agora. Eu vou passar todas as cartas dessa forma. Quando você julgar que for o momento, você coloca o dedo para parar. Tá A carta que você escolher, ela vai representar a comunicação. Tá certo? Então, vamos lá. Tem que ser antes de eu acabar. Já? Sim. 1, 2, 3 e... Eita, Muito meu bem, pai. ótimo. Pega essa carta, dê uma olhadinha nela, tá certo? Memorize bem ela, não me mostre, tá certo? Ok. Você pode até fazer o seguinte, pode mostrar pro pessoal lá, mas não me mostre, não deixa Tá, eu ver, vou mostrar certo? aqui Mostra lá na pro minha pessoal, câmera. isso, Eita, meu Deus. perfeito? Muito bem. Edria, você entende de cartas? Dos naipes das cartas? Eu entendia, mas eu nunca mais joguei aí. Não, tudo bem, não tem problema. Mas você consegue memorizar bem essa carta, não consegue? Consigo. Ela é igual a essa? Não, É igual a essa outra aqui? não. Também não, né? Pronto. Então é o seguinte, você tem uma carta única dentro de 52 cartas no baralho, você tem uma carta única. Essa carta representa a comunicação. Memoriza bem ela e devolve ela para cá, por favor. Isso. Ótimo. Vou colocar o restante aqui por cima.
Vou apenas alinhar aqui as cartas e vou fazer uma pergunta que gostaria que você me respondesse de uma maneira muito simples, apenas com uma palavra monossilábica. Édria, eu tenho 52 cartas aqui. A sua carta está aqui, concorda? Perfeito. Você consegue me dizer com precisão, não é para chutar, você consegue me dizer com precisão onde ou qual que é a tua carta de cima para baixo? É a 10ª, é a 12ª, é a 20ª? Não. Não. Perfeito, você foi sincera. Muito provavelmente você aí de casa também não consegue precisar qual que é a carta, se é a 10ª, se é a 11ª, se é a 12ª ou não. Mas você sabe que a carta está aqui. Então é isso que nós não podemos deixar acontecer na nossa vida profissional. Fazer com que a nossa comunicação se perca diante de tantas coisas, de tantas habilidades ou tantas coisas que nós temos a desenvolver. A comunicação nesse momento, simbolicamente, a sua comunicação, Édria, se perdeu. Você não sabe onde é que ela está. Quando eu pergunto, Édria, cadê a tua comunicação? Não sei onde é que ela está. Está por aí em algum lugar. E como eu falei, comunicação é uma coisa que vem acima de tudo e que projeta a nossa imagem. Se ela vem acima de tudo, Édria, dá um toquezinho aqui por baixo, por favor. Assim é? Com mais força. Isso. E pega agora a primeira carta e dá uma olhadinha nela. Olhe. Vai dizer que É é. a carta. Menino. Agora Quero sabe, aprender essa, agora hein? sabe o que é mais interessante, Édria? É que hoje, quando eu saí de casa, antes de vir para cá para essa entrevista, eu tomei o cuidado, deixa eu deixar aqui o baralho aqui, certo? Eu tomei o cuidado de colocar na minha carteira uma carta que representaria a comunicação. De um outro baralho, eu coloquei na minha carteira uma carta que representa a comunicação. E vamos ver agora qual foi a carta que eu coloquei na minha carteira. Eu vou abrir a carteira aqui de maneira muito básica e aqui você tem um zíper. Sim. Dá uma olhadinha para ver o que é que tem aí dentro. Dá pra tirar? Pode abrir, pode tirar. Tem uma carta, Tem. não vira ela, só puxa. Só puxa, muito bem. Dá uma olhadinha para ver que carta é essa aí. Vai dizer que é a comunicação. É, a comunicação. Perfeito. Agora, sabe o que é mais interessante ainda, Édria? É que quando a gente coloca a comunicação acima de tudo na nossa vida, dentre tantas habilidades que nós tenhamos, quando a gente coloca a comunicação acima de tudo, tudo mais que nós venhamos a fazer passa a ter o mesmo padrão. Ou seja, a gente leva a comunicação para onde quer que a gente vá. O problema é que algumas pessoas acabam negligenciando a comunicação e dizem assim, esse negócio de comunicação é carta fora do baralho, não estou nem aí para isso. E aí, quando a gente deixa a comunicação como uma carta fora do baralho, a gente tem dificuldade de encontrar a comunicação na nossa vida. Por quê? Porque ela se perde. Sim, né? Então, qual que é o segredo? É colocar a comunicação Em primeiro lugar. acima de tudo, na frente de tudo, como uma habilidade que potencializa a nossa força para que nós tenhamos, então, um mesmo padrão de habilidades e competências. Então, é nesse contexto que a gente tenta levar o truque, a mágica, o ilusionismo, interagindo com as pessoas e passando uma mensagem de uma forma diferente, para que as pessoas reflitam, para que as pessoas elas pensem e elas tenham insights e possam, obviamente, modificar as suas vidas. Então, depois dessas dicas maravilhosas que nós tivemos com o Wilton, eu queria que ele deixasse uma mensagem, mais uma mensagem para vocês de motivação, para você que deseja falar bem em público. A mensagem é a seguinte: o ano passado, o grande Max Gehrig, que é um cara que eu admiro bastante, consultor de empresa, ele esteve aqui no estado de Alagoas em um evento promovido pelo SESMAC e no meio da palestra dele, ele falou algo que ficou marcado na minha vida e para muitas pessoas que estavam lá presentes. Ele disse algo mais ou menos assim: não importa para onde o mundo e a tecnologia caminhem, invista em cursos de comunicação verbal, porque você vai progredir na vida profissionalmente falando, se relacionando e se comunicando com pessoas. Por mais que a tecnologia avance, você sempre dependerá de pessoas para progredir na vida profissionalmente. Portanto, desenvolva sua comunicação, invista em treinamentos com conteúdo de qualidade, desenvolva a sua comunicação para você falar melhor, porque quem fala bem, Édria, acaba vivendo melhor, tem menos problemas. O saudoso Chacrinha diria que quem não se comunica se trumbica. O cancioneiro popular, o dito popular, diz que quem canta os seus males espanta.
se espanta. Na psicologia, eu costumo dizer que quem fala, seus males espanta da alma. Então, a comunicação ela serve para uma espécie de catarse do indivíduo, para você projetar a sua imagem de forma positiva e para você se relacionar melhor, conquistar mais espaço e mostrar quem realmente você é no mundo. E quem que tem boca vai a Roma, você concorda? Pois é, quem tem boca vai a Roma e quem tem atitude também. E com base no que o Wilton falou, eu também vou deixar a minha mensagem aqui para vocês. Já dizia Mário Sérgio Cortella que faça o melhor, não o melhor do mundo, mas o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Obrigada e até o próximo Bate-Papo Repórter Maceió.